Desde o surgimento da vida na Terra, há mais de 3,5 bilhões de anos, todos os ecossistemas aquáticos e terrestres permaneceram em contínua mudança. Até pouco tempo, as modificações ambientais estiveram relacionadas com a evolução das espécies, com alterações climáticas associadas a ciclos astronômicos, com a tectônica de placas ou mesmo com a ocorrência de grandes catástrofes naturais, como erupções vulcânicas ou impacto de asteroides. Mais recentemente, um novo agente está causando mudanças profundas na Terra e na sua biodiversidade: o homem. As alterações do meio ambiente, como a intensificação do efeito estufa, o desmatamento da Amazônia e da Mata Atlântica, a expansão das atividades agrícolas sobre o Pampa e o Cerrado, a poluição e alteração de ciclos hidrológicos de rios e lagos, e a acidificação dos oceanos, são impactos humanos relevantes que ameaçam não só a biodiversidade e a estabilidade dos ecossistemas, mas também o bem-estar da sociedade, a atividade econômica e a própria sobrevivência da humanidade. Entender e dimensionar o impacto do homem no ambiente natural é uma questão da maior relevância, reconhecida através dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, os ODS. Para isso, é fundamental o desenvolvimento de pesquisas ecológicas de caráter sistemático e permanente, tanto em ambientes aquáticos como terrestres. Neste contexto de mudanças ambientais, é extremamente importante nós mapearmos e conhecermos como as alterações ambientais interferem na biodiversidade. Para isso, o CNPq, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, lançou no ano de 1999 o programa PELD, um programa de pesquisa ecológico de longa duração. Programa esse que hoje é cofinanciado por agências estaduais, no caso do Rio Grande do Sul, a FAPERGS. Bom, aqui no sítio PELD, do Promata, nós temos vários grupos trabalhando. Isso inclui alunos de pós-graduação a nível de doutorado, de mestrado e alunos de graduação fazendo a sua iniciação científica. Hoje temos grupos trabalhando com aves, com mamíferos, com anfíbios, com abelhas, com aranhas, com DNA ambiental e incluindo florestas e campos. Esses projetos em conjunto, de forma continuada, podem nos fornecer, num futuro de médio e de longo prazo, uma ideia muito clara de como este ambiente está evoluindo. Se a diversidade está mantida constante, se ela está aumentando ou diminuindo em função dos impactos humanos. O sítio PELD Promata foi estabelecido em uma área de Mata Atlântica, um dos biomas mundiais mais ameaçados, e por isso é considerado prioritário para a conservação. O Promata é uma área de 2.400 hectares, contemplando fragmentos de floresta umbrófila mista à floresta de araucárias e floresta umbrófila densa à Mata Atlântica propriamente dita, assim como fragmentos de campos de altitude. A área foi adquirida em 1993 pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, a PUC-RS, com importante apoio da empresa Steel e da Universidade de Tübingen, da Alemanha. Em 2019, a área foi convertida em uma RPPN, uma reserva particular do patrimônio natural, garantindo a perpetuidade do compromisso da PUC-RS na conservação da biodiversidade, assim como na mitigação do impacto decorrente da expansão das atividades humanas. A sede da RPPN Promata foi inaugurada no ano de 1996. São 900 metros quadrados de área construída, com espaços diversos. Temos um refeitório, uma sala de estar, temos alojamentos coletivos para 8 e 10 pessoas e temos suítes individuais para receber pesquisadores e grupos de estudantes. Dispomos ainda de um conjunto de laboratórios para processamento das amostras,
equipamentos como microscópios, estereomicroscópios, balanças e uma sala de aula para apresentação de seminários e discussões diversas. Nós temos ainda duas casas que chamamos casas de pesquisadores, são unidades avançadas que podem receber até 4 ou 5 pessoas, com alojamento, com camas e com cozinha completa. Muitos grupos de animais estão sendo estudados no sítio PEL de Promata, procurando conhecer sua diversidade, sua dinâmica ao longo do tempo e suas relações com características ambientais. Isso permite compreender como as comunidades animais se organizam em um ambiente preservado, como se relacionam com as comunidades vegetais e de micro-organismos, e como podem ser afetadas por impactos ambientais. Um dos grupos animais que está sendo estudado é o grupo dos mamíferos. Os mamíferos são animais de sangue quente que possuem várias características únicas, como a presença de pelos e a amamentação dos filhotes. Compreendem mais de 5.000 espécies atuais, apresentando grande diversidade de formas e hábitos. Eles estão presentes em ecossistemas terrestres e aquáticos em todos os continentes ao redor do globo. No Brasil, é possível encontrar 760 espécies de mamíferos nativos, dos quais 711 são terrestres. Alguns deles ocorrem em todos os biomas do país, enquanto outros são restritos a um ou poucos biomas, apresentando especificidades ecológicas importantes. Por exemplo, no bioma Mata Atlântica podem ser encontradas cerca de 320 espécies de mamíferos, sendo que várias delas estão ameaçadas de extinção. Essas espécies podem ocorrer em todo o bioma ou estarem restritas a partes dele, tendo em vista que ele apresenta considerável variação ecológica ao longo de sua distribuição original, que se estendia por toda a costa brasileira. Na região do PEL de Promata, são catalogados cerca de 90 espécies de mamíferos, incluindo desde pequenos roedores até grandes carnívoros. Em meio a esta diversidade, podemos encontrar diversos hábitos e comportamentos, o que resulta em diversos tipos de serviços ecossistêmicos prestados, que incluem desde herbívoros dispersores de sementes até carnívoros de grande porte, que controlam populações de herbívoros. Tais serviços contribuem de maneira importante para a manutenção da estrutura e dinâmica natural desse complexo ecossistema. Então, tendo em vista a importância dos mamíferos para o funcionamento dos ecossistemas, tanto numa escala de tempo curta, como em escalas de tempo mais longas, e também em escalas espaciais diferentes, como em nível local, regional ou nível de biomas inteiros, é muito importante que essas faunas sejam estudadas com diferentes abordagens, com diferentes métodos, para que a gente tenha uma compreensão mais clara da sua dinâmica e composição. No caso desse projeto, nosso objetivo é estudar a fauna de mamíferos do Promata usando várias abordagens, desde abordagens tradicionais, que se usa há muito tempo para estudar esse tipo de animal, até abordagens bem inovadoras e tecnológicas que vão nos dar uma visão muito mais detalhada sobre a composição dessa fauna e sua dinâmica ao longo do tempo. A gente quer saber quais espécies ocorrem no Promata, como que a sua abundância muda ao longo do tempo entre diferentes partes dessa reserva, e como que isso é afetado por diferentes fatores, tanto naturais como fatores derivados da ação humana, de impactos humanos. Nós estamos vendo que as espécies têm um balanço e que juntos eles fazem com que o ecossistema funcione como deve funcionar, cumprindo as suas funções e se mantendo estável ao longo do tempo. Todas as espécies têm papéis extremamente importantes dentro das suas comunidades, fazendo com que essa dinâmica continue e os serviços ecossistêmicos, no caso, continuem sendo fornecidos. Em áreas de floresta ombrófila mista, destaca-se a presença de araucárias. Essa árvore é o principal elemento desse tipo de floresta, ocorrendo em densidades variáveis de acordo com o estágio sucessional da floresta e as condições ambientais locais. Essa espécie também se destaca pela produção de suas sementes, os pinhões. Sua produção de sementes é relativamente alta, bem como a ocorrência dessa produção no inverno, quando o número total de espécies frutíferas é baixo nessas florestas, e indicam que a araucária possivelmente desempenha um papel crucial como alimentação para alguns mamíferos que ocorrem nessas áreas.
As sementes da araucária são consumidas por pelo menos 14 espécies de mamíferos que ocorrem nas florestas de araucária. Por outro lado, esses animais provavelmente desempenham um papel importante na dinâmica populacional dessa espécie vegetal, atuando como predadores ou potenciais dispersores de sementes. Apesar de muito importante ecologicamente e distinto do que ocorre em outras áreas da Mata Atlântica, essa dinâmica típica do sul do Brasil é ainda pouco estudada. Aproximadamente 30% dos registros já obtidos são de animais que têm alguma relação com o pinhão, se predam ou dispersam a semente. Um grupo que se destaca são os Artiodactyla, que são cervídeos, os porcos nativos e exóticos, né, o javali. Eles são os bichos que têm bastante registro aqui na nossa área. Depois, roedores, os pequenos roedores que são bastante predadores, cutias, são já animais que têm uma relação forte de dispersão, de locomover a semente para lugares mais distantes de onde pega. E depois vem alguns outros animais, ouriço, carnívoros como o coati e o mão-pelada, que também se alimentam de pinhão. Para conhecer e monitorar a diversidade de mamíferos presentes no Promata, estão sendo utilizados diversos métodos. Um método inicial consistiu na busca por rastros de mamíferos nas trilhas e estradas que atravessam o Promata, o que revelou a presença de várias espécies nos diferentes ambientes que compõem a reserva. Os métodos utilizados para caracterizar a fauna de mamíferos presente numa área foram sendo melhorados, e aprimorados ao longo do tempo. No início, quando a gente começou a estudar a fauna de mamíferos do Promata, um dos métodos que se utilizava era a procura de rastros, de pegadas, que muitas vezes são informativos para a gente saber que espécies de mamíferos estão presentes naquela área, especialmente as espécies de médio e grande porte, como os carnívoros, veados, porcos do mato, alguns roedores grandes, entre outros. Então, no Promata, a gente começou identificando rastros. Por exemplo, aqui a gente tem um molde de gesso de um rastro de uma espécie muito interessante, que é a irara, que é um bicho da família das lontras e dos furões, um carnívoro de médio porte, que até então não tinha sido documentado aqui nessa área, mas que é comum em áreas de Mata Atlântica. Hoje já temos registros muito mais detalhados dessa espécie, mas a primeira vez que se pegou foi através desse método dos rastros. Outro exemplo interessante também com moldes de gesso são os gatos do mato pequenos. A gente tem várias espécies de gatos do mato aqui na América do Sul, algumas delas ocorrem na região sul da Mata Atlântica. Uma delas é o gato do mato pequeno do sul, mas tem outras espécies com pegadas semelhantes. Então, através dos rastros, a gente documentou a presença desses gatos pequenos, são gatos selvagens, que não tem muita diferença no seu rastro, não é tão fácil ou tão definitiva a identificação deles através desse método. Então é um método que ajuda a descobrir várias coisas, mas sem um nível de detalhamento suficiente para que a gente possa monitorar a presença, a abundância, a diversidade de espécies, como métodos mais avançados hoje em dia permitem. Embora os mamíferos sejam bastante abundantes na área, esses animais são de difícil visualização. Pensando nisso, o método mais utilizado para a amostragem de mamíferos são as armadilhas fotográficas, que são câmeras digitais que ficam afixadas em postes, em árvores, em trilhas e estradas do interior da Promata, e elas funcionam por sensor de movimento. Quando o animal passa na frente dessas armadilhas fotográficas, elas começam a gravar, seja uma foto ou vídeo. Na Promata, a gente tem 15 armadilhas fotográficas espalhadas em diversos ambientes de campo, mata, bordas de mata, interior e em áreas de campo também. Os dados obtidos com essas armadilhas fotográficas, eles são usados para entender os comportamentos das espécies, para a gente ter uma noção de quais horários essas espécies estão ativas, se elas são noturnas, diurnas, são catemerais, ou seja, se elas andam o dia inteiro ao longo das 24 horas, a gente consegue saber em que ambientes que essas espécies estão ocupando, se elas são espécies muito mais de campo ou muito mais de mato, se elas ocupam todos os ambientes disponíveis. E para isso, como as armadilhas fotográficas não alteram os comportamentos dos animais, a gente usa então as armadilhas fotográficas para isso. Além disso, nós também, para aquelas espécies que são passíveis de identificação individual, como por exemplo algumas espécies de felídeos que possuem os pintinhas, essas marcações no corpo são como se fosse a nossa digital. E isso faz com que a gente consiga identificar um dado indivíduo.
E a gente sabe que se aquele indivíduo passou naquela câmera no tal dia e depois numa câmera seguinte em outro dia ou voltou. Então a gente tem registros de captura e recaptura desse mesmo indivíduo. Então a gente consegue entender o movimento dele no espaço. Um exemplo de estudo é o padrão de atividade temporal do graxém do mato, o Cerdócium tous, que foi avaliado através das armadilhas fotográficas, dos registros obtidos das armadilhas fotográficas, que nos mostrou que a espécie aqui na região é principalmente noturna. Ela tem picos de atividade no início da noite e no final da madrugada. Um outro exemplo de mamífero presente na área que também é noturna é o puma concolor, que também apresenta atividade ao longo do dia inteiro, mas principalmente nos horários noturnos, como no início da noite e no final da tarde. Os rastros e as imagens obtidas com as armadilhas fotográficas permitem a detecção principalmente de mamíferos de médio e grande porte, mas há várias outras espécies na área, como pequenos roedores e marsupiais, que são mamíferos do grupo dos gambás e cangurus, cujos filhotes se desenvolvem em bolsas. Para descobrir quais dessas espécies estão presentes no Promata e investigar sua abundância nos diferentes ambientes da reserva, os pesquisadores utilizam armadilhas especiais para sua captura. As armadilhas para roedores, elas podem ser de dois tipos, sendo de caixa ou de grade. Elas funcionam para pegar pequenos mamíferos não voadores, como roedores e marsupiais. Esses bichos são bastante importantes para a cadeia trófica da comunidade, sendo um dos principais itens dos carnívoros. Essas armadilhas foram distribuídas em linhas de campo e linhas de mato para tentar pegar a maior diversidade possível desses animais que habitam a promata. Elas funcionam com uma isca para tentar atrair esses bichos. E assim que eles passam pela armadilha, essa armadilha se fecha e esses roedores ficam presos até a revisão do dia seguinte. A comunidade de mamíferos presente em uma área é tão diversa que estes métodos ainda não são suficientes para detectar todas as espécies. Há mamíferos que voam, os morcegos, e para estudá-los são necessárias outras técnicas, como a detecção dos seus sons através de gravadores automáticos, colocados no ambiente de forma parecida com as armadilhas fotográficas usadas para outras espécies. Esses animais também são capturados diretamente com o uso de redes de neblina, o que permite a coleta de várias informações além da simples presença da espécie na área. Nós não sabemos quantas espécies de morcegos ocorrem na região do Promata. Sabemos algumas já foram capturadas, algumas já foram identificadas, algumas nós até temos aqui na nossa coleção, mas sempre que nós usamos esses detectores de ultrassom, esse equipamento que nos auxilia a gravar os morcegos, em praticamente todas as regiões do planeta, nós sempre gravamos qualquer coisa extra. Então, possivelmente, a diversidade de morcegos do Promata é muito superior àquela que nós conhecemos atualmente. E é com base nessas gravações, nesses sonogramas que nós vamos analisar, que nós vamos tentar perceber quais são as espécies e quantas são essas espécies. Então, acoplando os nossos detectores de ultrassons às armadilhas fotográficas que estão sendo usadas para identificar mamíferos de médio e grande porte, mamíferos terrestres, nós, nesses diferentes pontos da amostragem, vamos gravar diferentes espécies. Vamos trazer aqui para o laboratório, vamos transformar aqueles sons em sonogramas, visíveis, e com base nesses parâmetros de frequência e intensidade, nós vamos então identificar essas espécies de morcegos ali do Promata. Outras abordagens tecnológicas também estão sendo utilizadas para caracterizar os mamíferos da RPPN Promata. Um método atual, bastante utilizado para a caracterização de diversos tipos de organismos, inclusive de mamíferos, é a análise de DNA. Existem vários tipos de análise de DNA que incluem, por exemplo, o levantamento de que espécies ocorrem em uma área utilizando DNA ambiental. Significa coletar amostras de solo, de água e, através do sequenciamento de DNA, descobrir que espécies ocorrem ali. Nós estamos aplicando esse método na área do Promata para testar sua eficácia, para descobrir espécies adicionais de mamíferos e também avaliar sua presença em diferentes partes da reserva. Outra análise de DNA inclui a dieta de carnívoros, por exemplo. A gente pode coletar fezes de carnívoros
e através da análise de DNA das fezes nós sabemos de que carnívoro, né, veio essa amostra, ou seja, quais amostras vêm de quais espécies, saber o que eles estão comendo, através de análises morfológicas, né, de dentes, ossos, pelos, ou de análise de DNA também. Pode-se fazer o DNA das presas dos carnívoros, que também permite uma identificação mais detalhada da dieta de cada espécie. Um dos objetivos nesse caso é saber o que cada espécie come e por que elas coexistem no mesmo lugar, como que elas dividem os recursos ao longo do tempo, ao longo do espaço, que é um objetivo de pesquisa bastante importante para a gente entender o funcionamento da comunidade. Pode-se também estudar a microbiota intestinal, o que faz parte da ecologia das espécies, como é que elas lidam com diferentes tipos de alimento, identificar parasitas e vários outros tipos de aspectos da ecologia desses animais podem ser estudados a partir do DNA de suas fezes. Também se pode fazer DNA das fezes de outros organismos, como por exemplo de morcegos. Se pode coletar fezes dos morcegos e identificar os alimentos que eles consomem, como insetos, frutas e outros, o que também contribui para a compreensão da ecologia dessa comunidade como um todo. Através da combinação desses vários métodos, o projeto está revelando em detalhe a riqueza de mamíferos presente em uma área de Mata Atlântica com características únicas, como a presença de araucárias e de enclaves de campos de altitude. Além de conhecer quais espécies estão presentes na área, está revelando também detalhes sobre sua variação de abundância e atividade ao longo do tempo, bem como suas relações ecológicas entre si e com variáveis ambientais. Isso permite estabelecer um conhecimento mais sólido sobre como as comunidades de mamíferos se estruturam neste tipo de ecossistema, como variam no tempo e no espaço, e como podem ser afetadas por impactos ambientais. Com isso, o estudo dos mamíferos do Promata tem potencial de contribuir para embasar estratégias para a conservação dessas espécies e de seu importante papel ecológico, não só nesta área de Mata Atlântica, mas em todos os outros ambientes em que elas existem.